aguardando a Pedro. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Só que diante da situação que se encontrava Pedro, a igreja fazia uma oração, mas colocava primeiramente a dificuldade, uma das coisas que atrapalha a oração, a incredulidade. A Bíblia diz que Deus, ele é galardador daquele que os busca. Glória a Deus. E Herodes tinha um intuito que naquela noite ia apresentar Pedro aos judeus. Pedro estava dormindo. Dormindo significa dizer que ele estava despreocupado. Ele sabia que Deus estava no controle. Glória a Deus. A situação era difícil. Tiago já tinha sido morto. Ele sabia que era o próximo, mas ele não se desesperou. Louvado seja Deus. E naquela noite veio o anjo do Senhor. Deus, ele manda a providência. Glória a Deus. Veio o anjo do Senhor e tocou do lado de Pedro, e ele se despertou e ele disse: levanta-te. As cadeias, ele, além de ele estar preso, ele estava com as cadeias nas mãos, atadas. Assim, quando ele tocou, as cadeias caíram, foram libertos. Porque quando Deus toca alguém, dá liberdade a ele. Louvado seja Deus. E as cadeias caíram, e ele lhe tocou, e o anjo disse: olha, cinge-te as tuas sandálias, ou seja, calça as tuas sandálias. E assim ele fez, e disse: mas lança a tua capa sobre tua costa e segue. Mas ele, Pedro, pensava que estava tendo uma visão. Não achava que aquilo ali era o real, achava que era uma visão. E a Bíblia fala, a Bíblia diz que houve uma grande luz naquela prisão. Quando Deus chega, tudo que está escuro fica claro. Glória a Deus. Tudo que está encoberto é descoberto. Tudo que parecia que não ia dar certo, dá certo. Aleluia. E ele disse: olha, me segue. E passaram a primeira porta, a segunda porta, e quando chegou a porta de ferro, que era para a cidade, a porta se abriu automaticamente. Glória a Deus. O primeiro controle remoto. Automaticamente. Glória a Deus. Não existe barreira para Deus operar. Não existe porta fechada para Deus operar. Deus, ele está na frente, ele quebra a porta, ele arranca, ele faz tudo, mas a palavra dele se cumpre. Aleluia. E aquela porta se abriu. E quando aquela porta se abriu, ele deu por si que ele estava realmente liberto. E o que era que ele ia fazer agora? Era correr. E ele sabia que os irmãos estavam orando ali. E ele disse: eu vou lá na casa de Marcos. Estava na casa de Maria, foi lá na casa de Marcos. Correu, com certeza correu, para que o guarda não visse ele.